Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu estou aqui com a vereadora Glaucia Berenice. Olá, vereadora, tudo bem? Nós temos uma convidada, gostaria que a senhora apresentasse. Nós vamos falar sobre a violência contra a mulher, é isso? Isso, um tema importante no mês de março. E eu convidei uma especialista na área, apesar de ser médica, mas é um dos grandes nomes de Ribeirão Preto na questão da violência em todos os sentidos, e hoje nós vamos estar falando, mas ela domina muito a área com relação à mulher. Apesar de ser uma médica, mas é alguém que se especializou, a doutora Elizabeth, muito carinhosamente conhecida por doutora Betinha, que trabalha em vigilância epidemiológica há muitos anos e sabe da importância de você ter um diagnóstico, você ter uma visão para ter as medidas, né, de enfrentamento, tanto preventivas como também de enfrentamento à violência. E é uma das batalhadoras para que Ribeirão Preto realmente tenha ações que não são só de saúde, né? Mas também questões de assistência, de segurança, questões jurídicas, de enfrentamento à violência doméstica. Tá bom, então vamos conhecer a doutora Elizabeth, né? A doutora Elizabeth hoje é médica, atua onde? Eu sou médica sanitarista, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente na divisão de vigilância epidemiológica. Certo. E desde 2006 me deram a incumbência de ser responsável pela coleção dos dados sobre violência doméstica, que aí inclui mulher, criança, jovens, idosos, enfim, né? Tá, mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a mulher, é isso. Assim, de 1 a 10, qual é o grau de periculosidade que Ribeirão apresenta para a mulher? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de saber. Por quê? Os dados que nós temos são os dados de notificação, feito pelas unidades de saúde, pela Delegacia da Mulher, enfim. E esses dados sempre são muito subnotificados. Então, eu diria que nós temos o que a gente conhece a pontinha do iceberg, que a gente tem uma subnotificação muito grande. Eu não sei se te dizer que o que eu tenho são 10% dos casos, 20, 30, mas eu tenho certeza que é um dado muito subestimado. E por ano a gente tem em torno de 2.500 notificações, que são pessoas que procuram algum serviço e o profissional se disponibiliza a preencher uma ficha. Então são esses os dados que eu tenho. Não há ainda uma cultura de defesa da mulher? Há ainda aquela cultura machista de que mulher tem que ficar quieta mesmo e pronto? E, por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ainda existe essa cultura? Existe e é muito forte. Existem vários problemas que a gente verifica, né? Primeiro, a dificuldade da mulher se expor. Então ela fica com medo de ir numa delegacia ou de chegar numa unidade de saúde e falar que foi vítima de uma agressão de um ente familiar muito querido, né? Então ela evita essa exposição, porque sabe que muitas vezes aquilo vai ser interpretado de uma forma inadequada. O profissional muitas vezes fica receoso de ficar investigando muito o que foi aquele machucado, né? Porque ele falou, o que eu vou fazer? Eu não vou me meter, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Outros por falta de informação, que existe entidades que podem ajudar aquela vítima. Então ele se isola, não procura saber exatamente o que aconteceu, aceita a versão que ela passou, que geralmente é a versão que ela caiu, ela se cortou, ela se machucou, mas não envolve o companheiro, ou o filho, ou o neto, né, para não se expor. E ele também fica sem procurar muito, porque ele não sabe lidar com a situação, né? E às vezes também ele acha que vai ver que ela fez alguma coisa mesmo, né? Às vezes ela mereceu, né? Então tem todo esse pré-julgamento que dificulta lidar com esses dados de uma forma mais clara. Essa questão de será que ele mereceu, depois nós vamos falar nisso, porque assim, tem mulher também que não é fácil, né? Porque assim, tem a Lei Maria da Penha para proteger a mulher, mas em alguns casos precisou proteger o homem, né? Não é só a mulher também, tem alguns homens também que acabam sendo... Aí a gente tem todo um código penal para proteger o homem, que historicamente protegeu o homem, né? Agora a mulher pode tipificar em lesão corporal, agressão, né? Agora a mulher, o que a gente lida
com uma cultura machista, né, que já é histórica, né, já vem não é desse século, nem do século anterior, já vem, né, de uma formação muito equivocada, né, de que a mulher realmente ela é objeto, né, o homem ele é dono da vontade da mulher, dono do corpo da mulher, né, e da vontade, dos desejos e dos pensamentos da mulher. Então essa mentalidade machista, ela está em toda a trajetória da mulher. E aí você percebe que desde as leis até na formulação das políticas públicas, no atendimento, quando um profissional ele vai atender essa mulher vitimizada, ele traz, dentro da sua concepção, ele traz esses preconceitos que estão presentes na sociedade. Ele só vai repercutir aquilo que ele nasceu acreditando, cresceu acreditando que a mulher ela precisa ser subjugada, né? Que qualquer desvio, qualquer pensamento ou atitude que não condiz com o pensamento dominante do homem merece correção, né? Merece um método ajuste. Educativo. Então dá uns corretivos na mulher, muitas vezes para ele acha que está protegendo ela de algum, né, de algum mal feito que ela possa vir, né? Então, muitas vezes eles acham que é educativa mesmo. Mesmo a punição que ele dá para o filho que fez uma coisa errada, ele acha que ele pode aplicar na mulher. Tá, mas a doutora tocou num assunto que às vezes o profissional não tem informação, que existem casos de apoio e tudo mais. Mas existem mesmo? Vamos falar aqui de Ribeirão. Existem? Elas funcionam? A pessoa pode se socorrer a isso? Ou ainda está bem abaixo do que deveria ser? Como é que está? Nós estamos trabalhando, né, na implantação dessa rede, né? A rede de atendimento à mulher é algo novo, né? É uma lei nova, a Lei Maria da Penha, de 2006, então ela estabeleceu uma série, né, foi denominada, né, apelidada aí de Lei Maria da Penha, mas na verdade é uma lei que vem trazer uma série de normas de atendimento à mulher vítima de violência. E é novo, tudo que é novo no Brasil tem toda uma resistência para ser implantado e não dá para se fazer nada sem dinheiro, né? Com mais boa vontade que você tenha, você tem que ter recursos para isso, para implantar. Então os serviços eles estão sendo, né, colocados à disposição da população. Temos revisto esses serviços, né? Foi criada uma Coordenadoria da Mulher em Ribeirão Preto, que é um órgão de concepção legal, né? Uma lei foi aprovada aqui na Câmara, é um órgão que vai articular, ele fomenta a política pública, então ele articula a Secretaria da Saúde, Assistência, Educação, Segurança, Habitação, para que essa mulher ela possa ser atendida nas suas mais diversas necessidades. Agora, o atendimento ele é muito específico, né? E hoje nós não temos um órgão que tenha uma equipe bem montada, uma equipe capacitada, qualificada, um lugar que seja acolhedor, que garanta o sigilo, que garanta a dignidade no atendimento dessa mulher. Então nós estamos trabalhando muito, né? E que eu falo que a doutora Bertinha, ela tem autoridade, né, profissional para falar sobre isso, porque é uma grande parceira do fórum, é uma grande batalhadora aqui na cidade de Ribeirão Preto para que, primeiro, que as mulheres rompam o silêncio, né? Falar da necessidade de procurar ajuda, de falar, né? E o profissional também entende que ele tem o dever profissional de notificar. Porque como que nós vamos saber, olha, Ribeirão tem um problema gravíssimo de violência doméstica se nós não temos os dados. E eu participei uma vez de uma conferência que a doutora Betinha apresentou os dados de violência em Ribeirão Preto. E eu fiquei assustada com aquilo que eu vi, né? Porque os índices, a gente tem no imaginário que o lugar perigoso é a rua. O lugar que mais oferece perigo, principalmente para a mulher, porque o homem sabe se defender, né? Sim. Mas o lugar mais perigoso para a mulher é a rua. Os dados apontam que não, o lugar mais perigoso para assustar é dentro de casa. Que a violência interpessoal, ela acontece mais dentro de casa, né? E como que a gente chegou a mostrar essa face da violência? Porque os dados chegaram até a vigilância epidemiológica, foi possível tabular esses dados e mostrar a cara da violência em Ribeirão Preto, a faixa etária, e outra, né, coisa, em que ocorre. Uma coisa importante, a gente fica achando que violência acontece só na periferia,
na classe economicamente mais desfavorecida. E aí quando você começa a compilar esses dados, você percebe que é uma constante praticamente em todas as áreas, pessoas com nível universitário, tem pessoas, né, ricas. A violência ela chega. Ela, é claro que ela chega em menor número, por quê? Porque as pessoas se procuram às vezes um médico particular para não se expor, não vai numa delegacia para contar a história, ela vai sim, mas quando ela já está no limite dela. Mas até chegar nesse limite, ela evita se expor, né? Como todo mundo, só que aquelas pessoas que são mais conhecidas, elas se expõem menos. Mas a gente percebe que a violência ela permeia todo esse meio social, econômico, sabe, de um modo geral. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias aquele atleta na África, né? É rico, é conhecido internacionalmente. Exatamente. Que matou a esposa. Exatamente. E a violência sexual, ela é mais difícil ainda de ser detectada. E ela existe. De vez em quando vem à tona um ou outro caso. Mas ela existe e ela existe de uma forma muito, assim, acentuada, está bem presente. Agora, quando a gente fala de violência, a gente já logo pensa numa pessoa ferida, né? Fisicamente e tal, violência sexual. Mas e a violência moral? É imensa. As mulheres sofrem muito com isso. Ela é tão grande ou maior. Primeiro porque a violência física ela não vem desacompanhada da violência psicológica. É impossível uma pessoa que foi agredida não ter um trauma, não ter um trauma, né, psicológico. Né? Então ela é muito presente. O que a gente percebe, porque desde 2006 que eu estou fazendo esse trabalho, a gente percebe que hoje as pessoas vão na delegacia por uma ameaça. Eles estão indo mais, entendeu? Elas estão falando, bom, pera lá, eu não vou esperar acontecer uma violência física para eu procurar. Então hoje ela procura talvez um pouco antes do que procurava. Ela já reconhece que aquilo é uma violência, né? Então isso é positivo. Mas a senhora acha que as mulheres estão procurando porque, como vocês dizem, reconhece que é uma violência, que não precisa passar por isso? Ou porque essas ferramentas que estão à disposição delas já estão funcionando? Então, tomara que a segunda hipótese seja a melhor, né? Mas hoje a gente tem algumas coisas, alguns encaminhamentos que a gente pode fazer, então eu acho que talvez ela fique sabendo que exista, né? E procure, né? Ou então também da gente fazer a propaganda e falar da Lei Maria da Penha, ela começa a perceber que alguns direitos dela estão sendo violados e que ela pode tomar algumas atitudes, né? E a violência, ela é cíclica, ela é crescente e ela é cíclica. Como a doutora Betinha falou, a violência física, né, ela começa muitas vezes com uma violência velada, a violência psicológica. Depreciar, né, a mulher. Isso. Então o companheiro está sempre fazendo piadinhas ou criticando, né? O primeiro ataque é na autoestima da mulher, né? Sim. E isso vai fragilizando a mulher, ela se torna uma presa muito fácil, né? E a violência moral, levantar calúnias. Olha, então você não pode sair, você não pode vestir tal roupa, você não pode estar em tal ambiente, ou vai numa festa, volta para casa. Tem certeza que você estava paquerando, você deu mole, né, na gíria que os homens falam. E essa mulher, ela fica ali massacrada, né, sofrendo calúnias muitas vezes, difamação. E é um crescente, né? Esse homem vai dominando essa mulher, calando, né, essa mulher, massacrando a emoção dessa mulher. A busca, e ela muitas vezes se sente humilhada, com vergonha de pedir ajuda, com vergonha de falar com seus amigos, com seus pais, com suas amigas de trabalho, porque ela sente o preconceito. O preconceito é muito presente na sociedade. Se ela mereceu, ela buscou, né? Então ela tem dificuldade de pedir ajuda. Agora, com os casos, eles estão, infelizmente, ontem eu vi na televisão 2 mortes na Europa com mulheres brasileiras, né? Uma na Espanha e outra na Itália. Uma foi morta pelo companheiro espanhol, brasileira, morando na Espanha há 8 anos, e uma outra brasileira casada com um brasileiro na Itália. E o que a gente vê que é muito frequente. E quando os casos estão acontecendo muito, né?
E quando começa a destrinchar e falar, você vai ver que essa mulher relata, os companheiros relatam que já viam uma história de abuso emocional, né? E hoje a mulher ela consegue identificar que ela não precisa ficar submetida a esse abuso emocional, que é uma violência que ela tem proteção na lei, né? Muitas vezes a mulher ela passava por privações, mas não podia sair para trabalhar, porque o companheiro não deixava, queimava os seus documentos, sumia com a sua carteira de trabalho, né? Hoje é uma violência patrimonial, né? O homem que ele se apropria dos documentos para que essa mulher não tenha acesso ao mercado de trabalho, procure emprego, ou que se apropria dos bens dessa mulher, tem uma tipificação, é violência patrimonial. Então são várias situações, né, que a lei hoje ela cobre. E essa mulher está sendo ensinada que realmente é uma situação de violência e que ela pode pedir ajuda, ela pode recorrer à justiça para ter seu direito garantido. A gente fica às vezes meio assim surpreso em saber que na era que nós estamos, a tecnologia tão avançada e tudo mais, ainda tem homens que agem assim, homens que querem matar a esposa, a companheira, porque não quer mais ser esposa, porque já sofreu muito. É incompreensível, o ser humano é muito estranho, né? A gente fica assim, como pode isso? Agora, desculpe, mas participando de um fórum lá em Brasília, as representantes das mulheres reclamaram da mídia. Doutora e vereadora, a mídia, principalmente essas propagandas de cerveja aí, não ficam colocando a mulher muito lá embaixo? Como objeto mesmo, como alguém... sei lá, às vezes eu penso que esses produtores acham que a gente é estúpido, né? Porque eles fazem uns comerciais muito esquisitos, né? Eu acho até que já melhorou, né? Hoje tem gente mais atenta a isso, né? Mas, de fato, isso é a exploração sexual, o turismo sexual, que o Brasil mesmo exportou essa imagem da mulher objeto. Não, mas agora o Brasil está com um comercial lá fora, onde só mostra as mulheres nuas. Então, eu ouvi dizer que a Nike foi suspensa. fez um logotipo para a Copa. Houve um protesto generalizado. Ou a Nike ou a Adidas. Uma das duas grandes, né? E eles fizeram justamente o apelo sexual da mulher brasileira, né? Mas é o que a gente passou, né? Foi a imagem que se passou. Mas o que a gente percebe é que a questão da violência, ela já está muito enraizada, não só no Brasil, no mundo. O 8 de março, na verdade, foi uma luta das mulheres operárias que foram trabalhar porque seus maridos estavam na guerra, né? Muitos voltaram mutilados e foram para as indústrias para suprir, né, a falta dos homens. E o salário, a carga horária era desumana, né, mais de 16 horas, e o salário um terço que os homens ganhavam, né? Então a mulher, ela sempre foi subestimada, né? Ela sempre foi colocada numa posição inferior ao homem. E se é inferior, então a parte também da opressão é muito presente, né? A opressão, seja ela uma opressão social, né, no sentido de mantê-la como uma classe de menos valor, aí a questão física é a consequência. Tanto é que nessa situação das operárias de Nova York, elas foram assassinadas, trancaram as portas e incendiaram a fábrica com as mulheres lá dentro. Então, assim, tão normal, né? Assim, assassinar as mulheres, porque o valor que é dado à mulher é quase nada, né? Era quase nada. A mulher, ela tem conquistado seus espaços, ela tem conquistado o respeito, mas é uma luta, né? Uma luta que a mulher enfrenta todo dia. Mas a questão da violência vem muito dos valores, né? Que está aí nas relações, estabelecidas nas relações humanas. Falando de números, nós temos algum número para Ribeirão desse assunto? Então, assim, para não entrar em detalhes, a gente tem em torno de 2.000 a 2.500 notificações por ano. Tá? 2.000? Isso. Que é muito pouco. Sim, mas eu estou aqui pensando, se isso é muito pouco, isso então é muito pouco. Eu não sei aí dizer para você se é 5%, 10%, 50% das violências, mas porque a gente precisaria de fazer um trabalho maior aí. Mas a gente sabe que isso é uma pontinha. Se eu tenho 2.500 pessoas que procuram um serviço de saúde, ou uma delegacia, ou uma assistente social, quantas deixaram de procurar? E muitas dessas, quando procuram,
é reincidente essa violência. Elas já passaram por muitas já antes de procurar. Limite, ou já passou no limite. Entendeu? Então, assim, quantas mais deixaram de procurar? Então, hoje a gente, tirando as epidemias de dengue, é o maior agravo que nós temos em Ribeirão Preto. Esse e o acidente de trânsito. Então, se a gente tirar as dengue e tal, acidente de trânsito e violência é o que mais dá Bom, então atendimento da saúde. Merece uma atenção então especial, isso, exatamente, isso é um problema de saúde pública. Já avançamos porque hoje o Ministério da Saúde reconhece isso como um agravo à saúde pública. E porque essas mulheres acabam indo em alguma unidade, em algum hospital, em algum momento elas vão para a saúde, para a psiquiatria ou para o pronto atendimento, mas elas vão. Então, hoje passou-se a dedicar um pouco mais de atenção a essas causas, né? Tá, vereadora, eu tenho aqui um release em que a senhora procurou a promotoria para questionar o atendimento da mulher em Ribeirão Preto. Queria que a senhora explicasse isso. Não antes de falar que a senhora tem feito fóruns quase que permanentes, né? Não sei se são chamados permanentes. Fórum permanente. É permanente, né? Porque eu estou vendo sempre a senhora fazer isso aí, a TV Câmara tem transmitido, tem gravado. Mas isso é um pouco do trabalho que a senhora faz que a gente vê. Por exemplo, ninguém viu que a senhora foi lá na promotoria brigar pela situação da mulher, mas por que isso? Nós tivemos, a doutora Betinha também esteve presente nesse evento, vários órgãos, a OAB, Defensoria Pública, o Movimento de Mulheres. Nós procuramos o Ministério Público por quê? Ribeirão é um município polo, que foi escolhido pelo Ministério, né, das Mulheres, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, o Ministério de Brasília, que trata das mulheres como município polo, aqui na região de Ribeirão Preto, para fazer o enfrentamento. E sendo município polo, ele poderia receber uma série de recursos, apresentar os projetos e receber recursos para implantar essas ações, esses serviços, que vão desde o equipamento lá para a delegacia da mulher, né, para atender bem, uma viatura, um computador, adequar uma sala para atender melhor as mulheres enquanto elas estão esperando, né, a confecção do BO, até um centro de referência, onde essa mulher ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, um advogado, para dar o encaminhamento nas suas questões. E, infelizmente, Ribeirão, ele perdeu esse recurso, né? Ele apresentou o projeto e depois ele não deu continuidade, nós perdemos esse recurso, né? Ou seja, não deram muita importância. Perdemos. E depois abriu um outro edital e Ribeirão não apresentou o projeto em 2012, né? Ribeirão perdeu o prazo, não apresentou o projeto novamente. E no orçamento municipal, quanto o Ribeirão tem destinado para a questão da violência? Escrito lá no orçamento municipal, na lei que é aprovada aqui na Câmara, R$70 mil por ano. Então, R$70 mil ano. Então, para nós, isso não dá para fazer política pública. Não é assim que a gente entende. E a exemplo de outros municípios, a semana passada nós tivemos aqui compartilhando a experiência de Rio Preto, né, que também é uma cidade polo. Né? A exemplo de Ribeirão Preto, Rio Preto também é um município polo. E em Rio Preto, eles conseguiram colocar todas as ações em prática. Né? Eles conseguiram equipar os serviços, montar os serviços com atendimento diferenciado. Então lá eles têm um centro de referência de atendimento à mulher, que tem um local específico, pronto já, equiparado para isso. Eles têm uma casa-abrigo, eles têm uma casa de passagem, onde as mulheres, a casa-abrigo, eles mudam de endereço de 2 em 2 anos, né, para garantir o sigilo da localização. Tem uma casa que é de passagem, a mulher pode ficar até 15 dias, que é uma dificuldade que nós temos aqui em Ribeirão Preto, né? A mulher tem que ir para o CETREM, né, que é um centro de imigrantes para moradores. Hoje a mulher tem que ir para o CETREM? Nesses atendimentos rápidos, sim. Não, é brincadeira que você está falando. Porque assim, eu não sabia. Mas o CETREM, para uma pessoa que já está vitimizada, vai para o CETREM? Infelizmente. Né? Então, são essas discussões que nós temos feito aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, os avanços são muito poucos. Não, eu não consideraria nem avanço, porque ir para o CETREM, para mim, não é avanço.
Nós já não desmerecendo o CETREM, que é para outra coisa. Outra destinação. O pessoal trabalha lá, tudo bem, mas é outra coisa. Uma mulher vitimizada, com seus filhos. Frágil. Né? Então, até a casa-abrigo, ela é para casa assim, que o risco, né, à sua vida, a ameaça, né, de morte tem que ser muito iminente. Olha o caso da mulher que ela sofreu, né, uma violência física. Ela foi à delegacia, ela representou, o marido ameaçou matá-la. Né? Ele bateu, espancou, né, ameaçou, mas ela foi na delegacia e fez um BO. Se ela volta para casa com os filhos, ela vai apanhar dobrado. Com certeza. Sempre apanha dobrado. Para que no outro dia de manhã ela vai retirar a queixa. Exato. E nesse período onde que se busca um parente, alguma, ela se rearranja, né, essa família se organiza, infelizmente a mulher tem que ficar, a alternativa que nós temos é o CETREM. Então a gente tem discutido muito aqui na cidade de Ribeirão Preto que nós precisamos de a questão assistência social, uma política pública que trabalha a questão da família. Agora a mulher, ela tem uma especificidade que é da mulher. Né? E muitas vezes ela é tratada no bojo da família e em detrimento, a mulher sempre renuncia a si mesma em favor, né, dos filhos, do companheiro. A mulher, ela tem essa generosidade, esse amor sacrificial, é da mulher isso. Né? Mas nós precisamos de pensar a mulher como até um momento, né, para que ela seja olhada individualmente, se reorganize para poder ajudar essa família. E, infelizmente, sempre nós ficamos tratando a mulher ali no âmbito das questões familiares. E nós estamos lutando muito para que Ribeirão tenha uma secretaria da mulher, atendimento específico para a mulher, né? E é isso que nós vamos buscar, né, no Ministério Público, para que as ações possam serem agilizadas, né? Porque é o que a gente percebe, assim, não avança, né? Nós ficamos sempre patinando e a questão orçamentária é algo que mais me preocupa, porque além de nós só termos R$70 mil no nosso orçamento anual, ainda quando se abre um edital com recursos externos, a gente perde o prazo ou o projeto ele é insuficiente, não passa no critério técnico para avançar. Tá, pelo que eu entendi aqui, o Ministério Público ficou ainda de ver com a prefeita o que está acontecendo. Isso. Ainda não temos uma solução. Olha, foram feitas algumas alterações, mudou-se a coordenadoria, né? Mas nós ainda nós entendemos, né, que o cerne da questão né, você tem que ter um atendimento específico para a mulher. Você tem que ter uma equipe que vai trabalhar, você tem que criar um centro de referência da mulher. A coordenadoria tem um papel de articuladora, um papel estratégico. Agora, o centro de referência é o local de atendimento, com lugar distinto, um local que seja de fácil acesso para essa mulher. Agora tem algumas questões caminhando, né? Talvez com a implantação do Centro de Conciliação da Justiça, vai haver destinação de um espaço no centro da cidade, na América Brasiliense, onde a Delegacia da Mulher vai ficar no mesmo prédio, onde o setor de conciliação do Poder Judiciário, a OAB também vai ficar ali. Então nós estamos vendo alguns avanços têm acontecido. Tímidos, mas estão acontecendo. Tímidos e muito fruto da pressão, né, que a gente tem feito. Né, muito desse grupo do fórum, dos profissionais da saúde, da assistência social, da OAB, para que a coisa caminhe. O que eu queria, assim, desse apanhado todo, falar para o telespectador, assim, há uma cultura também, principalmente na mídia, de que o vereador tem que fazer lei, fazer lei, fazer lei, fazer lei. O vereador não é só para isso. Não adianta ficar fazendo mais, nós já temos muita lei, inclusive. Então, esse trabalho que a vereadora faz, que outros também devem fazer, cada um na sua área, que não é falado, as pessoas não sabem. Por exemplo, está se mudando a cultura de uma cidade, o modo de olhar, não é? Porque até então, por exemplo, nós não temos dados, não sabemos, agora estão começando a saber que a mulher, ela sofre, enfim, sabe-se, mas não se tinha dados e tudo mais. Essa pressão que a senhora faz, vai na promotoria, vai na prefeita, briga, fala aqui, que às vezes eu tenho, mas o que ela está falando? Por que ela está falando isso? Muita gente não entende. Isso não é divulgado pela mídia. Mas esse é o verdadeiro trabalho do vereador que faz as coisas acontecer, não é? Não é só fazer a lei, né, vereadora? Não, tem que fiscalizar, né? Tem que participar, tem que fomentar a discussão.
Porque muitas vezes um problema, ele fica ali, né, num determinado escopo de atuação. Aí você não consegue dar visibilidade. E o que nós temos feito é juntar todas essas forças, né? Então, o esforço da doutora Betinha, lá na saúde, ele tem que linkar com quem está lá na base, com os profissionais que estão lá na ciência social, agentes de saúde, com a OAB, com a Defensoria Pública, com a saúde mental. Então a gente tem feito é lógico que a doutora Betinha já tinha feito um ótimo trabalho junto à Delegacia da Mulher, junto à Polícia Militar, né? E tem todo um trabalho de sensibilização, porque até gostaria que ela falasse sobre isso, que o primeiro que chega, né, é o policial. Então ela tem todo esse caminho e a gente, por trás, né, o vereador, ele possibilita esse encontro, né, esse trabalho, essa discussão, avaliação, né, porque fiscalizar é você, puxa vida, essa ação ela está incipiente, nós precisamos de propiciar, né, um fomento dessa ação, a articulação melhor, recursos, né, a quantidade é insuficiente de profissionais, a qualidade do serviço, a forma como essa mulher é abordada, como ela é recepcionada, acolhida quando ela chega na unidade, a visibilidade que é dada para o problema. Então tudo isso é possível se fazer e com isso você qualifica o serviço público, você propõe as indicações e a criação de serviços para que a cidade vai crescendo, vai aprimorando o seu trabalho, né? Tá, doutora, eu vou fazer uma pergunta que eu imagino já qual é a resposta, mas assim, os profissionais, eles estão preparados para atender a mulher hoje? Então, a gente faz com alguma frequência alguma sensibilização, né? Eu diria que sim, que a gente, comunitário de saúde, enfermagem e tal, eles estão mais sensibilizados. O profissional é difícil você tirar do trabalho deles para fazer um fórum tal. Quando a gente faz, a gente vê que vão poucos, né? Mas a gente está sempre mandando alguma coisa para ver se sensibiliza. Uma das coisas que eu acho que tem alguma resistência, aquele profissional que está atendendo, é saber o que eu faço agora com essa pessoa. Porque se ela me fala, olha, meu marido é violento, esse machucado foi feito por ele, alguma coisa ele vai ter de fazer. E ele muitas vezes não sabe o que fazer, né? Não sabe para onde encaminhar, não sabe tal. Então ele às vezes procura não perguntar, não entrar muito a fundo, né? Outros não têm a sensibilidade. Ela chega com a história que ela se cortou com uma faca porque ela estava na cozinha e ele, mesmo que ache estranho, não entra a fundo, porque ele tem uma insegurança, né? Então, uma das coisas que eu sempre brigo, né, a Glaucia sabe disso, é ter um fluxo de encaminhamento claro, né? Então, muitas vezes, eu oriento assim, olha, mulher vítima de violência, encaminha para a coordenadoria, já que a gente não tem um centro de referência. Encaminhe, porque na cabeça do profissional que está lá na ponta, ele não pode ter um fluxo muito complexo, porque ele não vai saber, bom, isso aqui é para quem? Para a defensoria, esse é para... Não, encaminhe tudo para a coordenadoria. Para dar um pouco de segurança para ele, para que ele, no mais leve suspeita, né, que ele caminhe para a coordenadoria. Eu vi uma cena, porque assim, não condenando o policial, porque eu acho que o problema é esse. Na TV, um policial chega e ele já começa a fazer perguntas, porque ele já sabe que a mulher apanhou do marido. E ele só tem que fazer BO. Mas a mulher não foi do marido, não vai dizer que vai fazer BO. Ela diz, não, que eu não vou fazer. Aí ele chama ele em particular e fala, se a senhora fizer um BO e tal. Não, mas eu não vou fazer. É nítido que ela está com medo. Lógico. E o policial fica, o que eu vou fazer? Se a senhora não fizer o BO, eu não posso fazer nada. É a mesma história. O pessoal da polícia, quando a gente esteve em contato com eles também querem um fluxo claro. Então, essa situação é porque o policial, ele não tem o que fazer. Ele não sabe aonde encaminhar. Ele fala assim, eu quero um telefone para eu ligar e falar assim, olha, eu tô com uma pessoa assim, eu levo ela para onde? Ela não pode ficar aqui. Social, vem alguém aqui, exatamente. Porque não é casa de polícia. Eles querem ter uma coisa clara, né? Então a gente precisa construir isso. Esse fluxo, né? Essa coisa que precisa ser simples e acessível a todos os profissionais que estão na linha de frente. Então o policial fala para mim assim, mas eu ligo para onde? A gente passa vários telefones para eles, tem plantão da assistência social, a gente... Olha, porque ele fala, o meu problema é falar assim, olha, essa mulher, ela está aqui, eu vou levar ela para a delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, depois ela volta para casa, né? Ou então ele faz assim, ó, tudo bem, o senhor não faz mais isso com ela? Não. Então tá bom, tá, vira as costas,
começa tudo outra vez. Então, os policiais também sentem falta disso, sabe? Da gente saber, olha, eu tô com uma pessoa assim, eu encaminho para onde? Para ser trem? Não, eu encaminho para onde? Quem que vem? Eu preciso de uma assistente social. A gente passa os telefones, temos alguns, né? Mas eles têm essa insegurança também. Então, é uma das coisas. E por que eu faço isso? Porque meu trabalho, na realidade, é coletar dados. Mas não dá para coletar dados se a vítima não está sendo assistida, entendeu? O que me adianta ter dados sabendo que esse dado... Não interferir na realidade, né? Então, o problema parece que está por exemplo, o policial não pode fazer nada porque não tem onde encaminhar. O profissional da saúde também fica meio assim... Não é que não tem, até tem algumas coisas, eu não posso dizer que, né? Mas elas não... Isso mesmo, não tem um fluxo claro, entendeu? Desculpe, mas assim, encaminhar para o CETREM, para mim, não é encaminhar, me desculpe. Não, de fato. Eu nem sou mulher, hein? Mas eu estou aqui pensando numa mulher fragilizada, com medo, e vai para um ambiente que é o CETREM, que é outro tipo de ambiente, mas é um ambiente pesado. Ainda que se diga que tem assim, ainda que se diga assim, não, tem um local separado, um quarto separado, não é um local. Não é, gente. Não, agora, o grande assim, às vezes as pessoas falam, já vi muitas vezes assim, vereadora assim, você nunca está satisfeita, né? Alguns vereadores da base, você nunca está satisfeita, você nunca tem nada de bom para falar. Não é isso, é porque nós temos um olhar, né, da necessidade, né? Você milita numa área, você vê a necessidade, e você vê tanta fragilidade no atendimento, né? Você vê a coisa tão truncada e a falta de comunicação, às vezes é só uma criatividade para fazer a coisa. Às vezes não, só criatividade e boa vontade não adianta, não adianta ter um bom profissional compromissado ali, se você não tem estrutura de atendimento, se você não tem para onde encaminhar. Então, hoje nós temos já municípios que são referências, nós temos a política nacional de um pacto de enfrentamento à violência do Estado de São Paulo, nacional, Ribeirão Preto é signatário desse pacto. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de fazer a coisa acontecer. Nós precisamos de que sejam todos os atores, né? Porque o policial também que faz atendimento, ele fica sensibilizado, ele sabe, porque aquela família, ele volta 3, 4 vezes, exato, às vezes no final de semana. E às vezes quando volta lá já aconteceu um desastre. Né? O vizinho liga, sabe? Ele já conhece, mas ele não sabe, ou o que é pior, né? Ele não acredita. Eu ia falar isso, às vezes até sabe, mas não acredita. Mas não acredita. Por exemplo, se eu sou policial nessa hora, eu ia falar assim, mas eu vou encaminhar ela para onde? Então, nós precisamos de fazer com que o serviço público ele tenha credibilidade. Que as pessoas saibam assim, não, se eu ligar nesse telefone, vai ter uma orientação, vou ser bem orientada, eu vou acionar um serviço e eu vou ter resposta. Nós precisamos de fazer com que isso aconteça em Ribeirão Preto, né? E em vários municípios. Estou falando da cidade onde eu sou vereadora. Sim, né? Agora, o que nós temos, até do profissional, que às vezes tem medo. E falei, vou me expor. Ele não sabe que a notificação, ele não vai precisar um dia lá, diante do juiz, do delegado, prestar conta, confirmar o testemunho dele. Não tem uma notificação para dados epidemiológicos. Olha, o segundo maior agrava a saúde, tirando a dengue. Terceiro, né, acidente de trânsito. A violência, meu Deus, a gente esse ano a dengue, por exemplo, está controlada. Então nós estamos ganhando de lavada. Então a gente tem que ligar todos os alertas, né? Tanto a segurança, né? A questão da segurança, a questão da assistência, da saúde. É engraçado que quando eu trabalho com meningite também, se tem um óbito de meningite, a imprensa inteira vem me entrevistar. Agora morre muita gente, acidente de trânsito e violência. É como se nada tivesse acontecido, entendeu? Quando muito sai numa manchetezinha, sai uma noticiazinha em algum rodapé de jornal. Agora, então a gente mata-se muito mais por violência e muito mais por acidente de trânsito. E nós estamos... E é isso que a gente tem tentado demonstrar, que são mortes que serão evitáveis. Evitáveis, né? São mortes, pessoas que poderiam estar aqui, né? E por uma questão de falta, né, de planejamento nosso, falta de articulação, falta de estrutura, infelizmente essas pessoas, elas são mutiladas, são vidas que são interrompidas, por conta de uma falta de política pública que vai dar resposta a isso, seja na questão do trânsito, seja na questão da segurança. Hoje, o que a mulher que está sofrendo esses abusos
ela deve fazer? Ainda que não seja o ideal, ainda que seja um paliativo, mas a pessoa que está nos assistindo agora fala, nossa, eu estou sofrendo, eu estou passando por esse problema. O que ela deve fazer? Ficar quietinha? Não, ela deve romper o silêncio. Chorar? O que ela vai fazer? Não, ela tem que romper o silêncio. Daí na minha igreja, não, se for, eu vou mandar alguém fazer alguma coisa. Porque às vezes a mulher, né, a gente precisa de dizer o papel da mulher, né? A mulher, ela tem características muito peculiares. A mulher, ela é agregadora, né? Ela é salvadora, né? Então, assim, ela sabe que o rapaz, ele é alcoólatra, né? Um pouco possessivo, mas eu vou consertar. Eu vou dar um jeito nele, vai parar de beber, vou mudar ele, né? Então ela tem né? Ela gera vida, né? Então ela tem essa capacidade, consegue, mas a gente, e quando ela não consegue, o sentimento de frustração, de fracasso, de vergonha é muito grande, né? E ela já se sente condenada pela sociedade. Agora, nós precisamos de fazer essa mulher lembrar que ela tem um local onde ela pode receber ajuda. Ela precisa de romper o silêncio, ela precisa de buscar ajuda. Então qualquer mulher, né, ela pode ir lá na igreja, né, pedir a Deus, tudo, mas ela também tem que procurar os seus direitos, né? O telefone é 161. Liga 161, é o Fale Assistência Social. Ela vai ligar 24 horas. Pode ser de madrugada, 161. 161. Eu estou sendo vítima de violência, agora, nesse momento, ele está aqui com uma faca, eu corri, estou no orelhão porque eu estou fugindo dele. O atendente vai dar uma orientação. Ela não está numa situação dessa, na verdade, ela sofre já uma violência continuada, mas ela, né, despertou para aquilo, não, eu preciso de sair dessa situação. Não estou sofrendo ameaça agora, mas eu venho sofrendo ameaça física, tenho sido espancada. Não estou com hematoma hoje, mas eu venho sofrendo. Então ela pode ligar 161, ela vai ser orientada. Então ela tem que romper o silêncio. Ela precisa de tomar uma atitude para romper o silêncio. 161. 161 é o Fale Assistência. Funciona mesmo? Funciona. Esperamos que funcione. Funciona. O atendente, a pessoa vai atender da assistência social, ele vai orientar. Agora, se essa orientação, se ela não for satisfatória, né, ela pode procurar a Defensoria Pública, né, a coordenadoria da mulher. Só fazer o boletim de ocorrência também, a gente precisa, né, deixar claro que se ela fizer o boletim de ocorrência e não fizer mais nada, aquilo vai ficar registrado só, né? Então, ela precisa, às vezes, de uma orientação mais do que isso. É importante registrar, mas mais do que isso, ela precisa, às vezes, de um defensor público e a coordenadoria pode encaminhá-la, né? Então, ela precisa procurar os recursos que a cidade tem para oferecer. Nós não temos muito, mas nós temos alguma coisa. Agora, a questão, a gente falou muito da cultura, e a questão ligada à religião, também não atrapalha um pouco? Porque, assim... Eu vou falar porque eu convivo no meio, mas eu vejo muita gente sendo aconselhada, não faz isso, busca por outro lado. Tudo bem, eu sou uma pessoa que acho que a fé muda muito, um posicionamento diante de Deus, tá tudo bem. Mas os pastores e padres, e seja lá líderes religiosos, também não tem que ser um pouquinho mais... Eles precisam Eles não têm que participar dos fóruns que a senhora faz, não? Tem que participar dos fóruns, entender, né, que a violência ela é gradual, né? Ela tem um crescente e que se essa mulher, se ela não for ajudada, né, ela pode vir a se tornar uma vítima fatal. Né? Não tem caso que tem que mesmo separar, ficar fora, porque senão vai morrer a mulher? Nós temos aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, um serviço de reabilitação do agressor, né? Muitas vezes esse homem, ele vai repetir uma história de vida da sua infância. Ele cresceu no meio violento, Sim. A forma de resolver os conflitos através da violência. Então nós temos aqui em Ribeirão Preto, que é mantido até por uma ONG religiosa, mas que entende que precisa de quebrar esse ciclo de violência, que precisa de educar esse novo homem, né, para uma nova forma de relacionar. Agora, muita questão da violência é uma distorção, até de um princípio bíblico, que fala que a mulher deve ser submissa ao marido, né? Então e por causa disso não tem muita gente, não vou dizer acobertando, mas concordando com essa situação. Concordando, dizendo, você não pode, chega para a mulher e fala assim, o casamento você não pode fazer isso, você tem que ser sábia. É um sacramento. E dentro desse contexto religioso, obriga a mulher a ficar debaixo de uma servidão
da qual Deus não tem nada a ver com isso. É verdade. Quer dizer, essa é a minha singela opinião. Existem muitos equívocos, né? Eu, quando era conselheira tutelar, eu presenciei muitas situações de famílias, né, religiosas, e que usavam o disciplinamento físico, né, de forma exagerada, totalmente equivocada, baseada em valores religiosos, né? Versículos isolados. E aí você precisa de falar, não, mas eu acho que Deus está muito longe disso, né? Deus está desaprovando a sua atitude, totalmente. Isso existe em todas as religiões, estou falando de uma e de outra, não, todas, porque né? É uma distorção, né? Da autoridade do homem. Eu acredito que Deus colocou a mulher para estar junto, para caminhar junto, né? Não para se submeter, né? De ficar totalmente submissa à vontade, caminhar junto, estar, né, debaixo da missão, no propósito, né, nos projetos de vida. A submissão é isso, é submissão, tá? Debaixo da missão do outro, né? Não a submissão física, o disciplinamento físico e corporal, para você não se anular totalmente. E às vezes fica essa ideia, né, na mente, no imaginário, e não consegue ajudar essa mulher, que na verdade ela precisa de um apoio para sair de uma situação de escravidão, muitas vezes, né, uma situação de liberdade, de dignidade, que eu acho que é isso que toda a religião prega, né? É isso aí. Bom, o pessoal colocou no vídeo ali, né, o telefone 161, então com certeza muita gente já viu, e nós já estamos chegando ao final. Doutora, o que a senhora deixaria de recado assim para essa mulher que está sofrendo, que está lá de repente sem sonhos mais, já não sonha mais, já não tem projeto de vida, porque está ali dentro de uma situação e não conta para ninguém? Quer dizer, o sofrimento é duplo, além do sofrimento de apanhar e tudo mais, ela não consegue falar, não se expõe. Eu acho que é o que a Glaucia colocou, é romper esse silêncio, né? Às vezes o medo da exposição faz com que ela fique trancada no seu sofrimento. Mas se ela se dispuser a se expor, ela vai se expor uma vez só e vai acabar com esse sofrimento. Então, procure sim os órgãos que têm alguma coisa para oferecer, né? Procure a coordenadoria, procure a delegacia, procure o CEA-Vidas, que é um outro serviço que nós temos de atendimento. Telefone para essa 161, que tem todos esses recursos, né, e vai saber direcionar. Rompa, mesmo que ela se exponha, né? Vai ter algum comentário, vai ter algum amigo, vai ter alguém que vai reprovar a atitude dela, mas é ela que está sofrendo, é ela que sabe o que é melhor. Então, procure ajuda. Se os amigos pagarem a conta dela, pelo menos, ajuda, né? Então. Senão, né? E a vereadora, o que falaria para a mulher, a senhora que também representa as mulheres aqui na Câmara, principalmente essa mulher sofrida aí, que às vezes está assistindo o programa para ver se encontra alguma coisa aí para mudar a situação dela. O que a senhora diria? Olha, nós temos só uma vida para viver, é só essa vida aqui. E nós precisamos de aprender, né, a vencer esses obstáculos que às vezes a gente, involuntariamente, a gente encontra na nossa vida. Mas não é o fim, não pode ser o fim. Existem recursos para isso, pequenos recursos, mas existem, né? Nós temos serviços que ainda estão, né, se estruturando, mas existem muitas pessoas, como a doutora Betinha, tem muitos profissionais comprometidos em ajudar a mulher. Rompa o silêncio. A vergonha, ela só atrasa a sua ajuda, o seu socorro. Tem uma luz, eu acredito sempre nisso, tem uma luz no fim do túnel, tem uma possibilidade, né, de retomada, né, da sua vida, dos seus projetos. Eu conheço inúmeras mulheres que saíram dessa situação, né, de uma vida de violência, né, de falta de respeito à sua dignidade física, emocional, moral, e hoje estão aí, né, com sua vida tão inteiras, mulheres que são refeitas, inteiras, né, refeitas e cuidando tendo outros projetos de vida. Então é possível, né, não se acredite, né, muitas vezes nessa situação que é imposta, de impossibilidade, né, de uma situação que é para sempre, que não é para sempre, né? É uma passagem que você pode ir para o outro lado, você pode romper e ir para o outro lado se você romper o silêncio, né? Se você
Depende dessa pessoa, né? Buscar essa ajuda. Então liga 161, nós acreditamos no serviço, sabemos que com todas as dificuldades, mas tem profissionais comprometidos e competentes para ajudar. Ok, nosso programa terminou, nós até passamos, mas estava um assunto muito bom. Quero agradecer a senhora, viu? Mais uma vez estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, eu diria o seguinte: além do 61 aí, se você precisar, procura a doutora Elizabeth, tenho certeza que ela vai te atender. E a vereadora também, Glaucia, mas não viva uma vida assim não. Procura se libertar, né? Falando de igreja e tudo mais, os pastores, os padres, sei lá, aqueles que organizam as mesquitas, seja lá o que for, nós não podemos mais conviver com esse tipo de atitude e se escondendo atrás de uma religião. Jesus veio para libertar, né? As religiões, todas elas fazem algum trabalho no sentido de harmonia, de trazer paz e felicidade. Uma mulher que está debaixo de um jugo desse, ela não pode ser feliz. Então você também, pastor, ou seja, dirigente de qualquer trabalho aí, você também tem que tomar uma atitude. Nós precisamos mudar essa cultura, a começar na nossa casa, na nossa igreja, na nossa religião, em todo lugar, para que a mulher seja tratada com dignidade. Um abraço, muito obrigado.